Principais acontecimentos. Sacerdotes começam o seu ministério, Levítico 9, e Nadab e Abiú são mortos, Levítico 10. Divisão do livro de Levítico. Primeira parte, como nos aproximamos do Altíssimo, capítulo 1 até o capítulo 10, através de sacrifícios, como está no capítulo 1 até o capítulo 7, e por meio do sacerdócio, do capítulo 8 ao capítulo 10. Segunda parte, como alcançamos a santidade. Então vai do capítulo 11 ao capítulo 27. Então alcançamos por intermédio da higiene, capítulo 11 até o capítulo 16, e da santificação, do capítulo 17 até o capítulo 27. Então a parte 1 aí, sobre o livro de Levítico. Nós vamos ver então tópico 1, canonicidade, tópico 2, gênero literário, tópico 3, autoria, tópico 4, data. Para compreendermos o livro de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes: sua canonicidade, gênero literário, autoria e data. Vamos então, tópico 1, canonicidade. O Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como a palavra de Deus e posto perante o Senhor, junto à Arca da Aliança, no tabernáculo, como está em Deuteronômio 31, 26. Em várias passagens, ele é chamado, juntamente com outros livros do Pentateuco, de livro do Senhor ou livro da lei. Isaías 34, 16, em 2 de Reis 22, 8. Portanto, o Levítico tem de ser considerado, à semelhança dos demais livros da Bíblia Sagrada, como a palavra inspirada, inerrante e completa de Deus. Então, livro do Senhor, livro da lei, muitas vezes chamado Lei de Moisés, livro de Moisés, que Moisés escreveu, né? Então nós vamos ver que este livro foi colocado junto da arca como comprovação de que aquilo ali era a palavra de Deus. O Pentateuco, os 5 primeiros livros aí da Bíblia, escritos por Moisés, foram colocados ao lado da arca. E ali era a palavra de Deus. Deus diz isso. Olha, tudo que está escrito aqui, siga o que está escrito aqui, obedeça o que está escrito aqui, porque é minha palavra, é minha vontade, meu desejo para vocês. Obedeçam. E toda a lei era baseada aí. Tudo. Então, Antigo Testamento, Antiga Aliança, estava ali. Essa Antiga Aliança estava registrada ali. E esses 5 livros aí, né? Gênesis, Êxodo, aí tem Levítico, tem Números e tem Deuteronômio. Esses livros são o Pentateuco. Então, toda a Antiga Aliança está baseada aí. Então, este povo tinha que seguir isso aí. Deus ia julgá-los segundo o que estava escrito ali. E tudo isso nós sabemos que foi escrito como figura, não é? Foi escrito o quê? Visando, mostrando que Jesus, nós não aceitamos a Jesus, pois a revelação de Jesus está lá contida no Pentateuco, falando a respeito de Jesus. Tudo isso é o quê? Uma figura, né? É um tipo. Representa então Jesus. Está falando a respeito de Jesus. Então nós não podemos jogar fora o que se fala a respeito de Jesus. De jeito nenhum. Então para nós significa o cumprimento em Jesus, e nós, para agradarmos a Deus, vamos obedecer, vamos fazer todo o possível para que nós, adquirindo esse conhecimento do livro de Levítico, possamos agradar a Deus na adoração, na santidade e no serviço prestado a Deus. Tópico 2, gênero literário. Então, em virtude de seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento, Levítico 23. Ele pode ser visto também como o estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu, Levítico 17, de 1 a 7. Então, sempre nós vamos ver Deus falando com Moisés
alguma coisa que Moisés vai escrever e dizer ao povo. Ele vai registrar isso, ele vai dizer, Deus está mandando um recado através de Moisés. O próprio povo escolheu Moisés para isso. Moisés queria levar o povo ao encontro de Deus e o povo disse, vai Moisés, vai no nosso lugar. O povo estava com medo de morrer. Então, o próprio povo, além de Deus ter chamado Moisés, escolhido Moisés, o próprio povo autorizou Moisés a fazer isso, a ser um mediador entre Deus e o povo. Veja só que tudo tem sentido aí para nós, né? Assim como Jesus é o nosso mediador entre Deus e nós. Está lá a Bíblia dizendo que ele está sentado à direita do Pai, onde intercede por nós. Ele é o nosso mediador junto ao Pai. O que o próprio Jesus disse? Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Olha, então é um mediador. Jesus Cristo é o mediador. Olha, 1 Timóteo diz o quê? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem, deu a vida por nós. Olha, então Jesus é o mediador. Então Moisés ali era o mediador. Então a Bíblia sempre diz, Deus vinha, falava com Moisés, Moisés registrava isso no livro, falava ao povo aquilo que Deus mandou falar. Então aquilo que Moisés ia escrevendo era o quê? O manual. Quando o povo queria saber uma coisa, consultava aquilo que estava escrito. Quando o sacerdote queria saber uma coisa, consultava o manual. Então era um manual. Deus criou o ser humano, então ele fez um manual. Você quer viver bem? Quer viver em paz? Quer viver em comunhão com Deus? Então consulte o manual. É a Bíblia. E no caso aqui, uma parte da Bíblia, o livro Levítico. No tópico 3 nós vemos então a autoria. Moisés é o autor humano de Levítico e dos demais livros que compõem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Por toda a obra, observamos a interação entre os autores divino e humano, Deus e Moisés. Então não há dúvida aí sobre o autor desse livro. Então Deus vinha, falava com Moisés, para Moisés falar ao povo. E depois então Moisés foi registrando, né? Escrevendo. Às vezes, quando Deus falava, antes de falar com o povo, ele escrevia. Outras vezes, primeiro ele falava com o povo e depois escrevia. Então foi escrevendo, registrando tudo para que quando precisasse fosse então consultado para orientar o povo. Então sempre nós vamos ver aí, Deus falou a Moisés e aí Moisés fala com o povo. Então não era Moisés que orientava o povo, não era Moisés que dirigia o povo. Não, Moisés recebia de Deus a ordem. Até o acampamento, não era Moisés que dizia, tal dia nós vamos sair de viagem, vamos embora. Não, Deus é que dizia, levanta acampamento. É Deus que dizia o dia, Deus que dizia tudo, orientava tudo. Sempre Moisés consultava a Deus. E muitas vezes nem precisava consultar, o próprio Deus, quando tomava a decisão, vinha, Moisés, faz isso, Moisés, fala isso, Moisés, vamos embora, levanta acampamento. Então, sempre quem ordenava era Deus. Assim também o crente deve viver sempre orientado por Deus, buscar a orientação de Deus. O que fazer, como fazer, para onde ir, tudo dentro da orientação de Deus. Às vezes demora um pouquinho Deus dizer, mas Ele vai dizer. Confie nisso. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos aí Pentateuco ou Torá, isso aí são escritos, que foram escritos por Moisés. Deus mandou e ele escreveu. Tópico 4, data. De acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu no ano de 1445 a.C., isso sempre aproximado. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto, como está em Êxodo 40, 17. Foi exatamente nesse ponto que o profeta e legislador, inspirado pelo Espírito Santo, passou a registrar as normas do culto hebreu. Então, aproximadamente em 1445, Moisés passou a começar aí a escrever. Deus falava,
Então ele registrava o que Deus falou, o que ele fez, o que aconteceu. Então ele foi registrando tudo. E a palavra de Deus vinha por inspiração do Espírito Santo. O que escrever? O que registrar? Então Moisés usava a sua linguagem, que ele era um erudito, na verdade, né? Era uma pessoa muito estudada, foi criada no Egito, e para ser o quê? Um faraó. Então ele sabia muito bem como registrar, como escrever as coisas. Então ele escrevia tudo que ia acontecendo, tudo que Deus ia falando e tudo que ia acontecendo, ele ia registrando isso. E esse livro Levítico, né, inspirado pelo Espírito Santo, Moisés escreveu, registrando então aquilo que Deus ia falando, que ia acontecendo, e falando principalmente de quê? Da adoração a Deus, da santificação e do serviço a Deus. Parte 2 agora, a razão do livro. Tópico 1, purificar Israel das abominações do Egito. Tópico 2, preservar Israel das iniquidades de Canaã. Tópico 3, transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. O livro de Levítico foi escrito tendo em vista estes objetivos: purificar Israel das abominações do Egito, preservá-lo das iniquidades de Canaã e transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador. Tópico 1, purificar Israel das abominações do Egito. Além de arrancar Israel do Egito, a Moisés coube também uma missão ainda mais difícil: arrancar o Egito de Israel. Embora já livres da escravidão de Faraó, os israelitas não se livraram de imediato das abominações egípcias. Haja vista o lamentável episódio do bezerro de ouro, como está em Êxodo 32, 1 a 10. Para arrancar Israel do Egito, bastou um dia. Para arrancar o Egito de Israel, 40 anos não foram suficientes, como nós vemos em número 14, de 33 a 34. Por esse motivo, o livro de Levítico fez necessário e urgente. O Senhor, detalhada e didaticamente, ensinou aos israelitas a diferenciar o puro do impuro, como está em Levítico 10, 10, e também em 15, 31 e 20, 25. Sem esse recurso didático, os hebreus jamais seriam reconhecidos como nação sacerdotal, profética e real, como está em Êxodo 19, 6. Muito interessante isso, né, no livro aí de Levítico. Deus vai precisar fazer agora uma mudança radical nesse povo. Eles moravam no Egito, então 430 anos o total, e eles aprenderam ali muita coisa com os egípcios, e também deixaram de aprender muita coisa sobre Deus. Agora, para retirar o povo do Egito, bastou um dia. Deus então matou os primogênitos, né? E naquele dia o povo saiu e foi embora do Egito. Mas para tirar o Egito, tirar aquele costume, aquela tradição, tudo que eles aprenderam lá no Egito, tirar isso do povo, foram então 40 anos andando pelo deserto, e mesmo assim Deus ainda viu que eles tinham necessidade de consertar muita coisa ainda. Mas passaram 40 anos aprendendo, Deus ali ensinando, Deus exigindo, Deus falando, Deus matando, fazendo de tudo para consertar, para colocar aquele povo da maneira que Deus queria. Então veja só que coisa tremenda as pessoas. Eles não conseguiam tirar o Egito da cabeça. Deus disse: por 40 anos vocês vão andar pelo deserto, para agora tirarem essa falta de fé, aprenderem a conviver com Deus, aprenderem a obedecer a Deus. E Deus foi dar então as ordens, né? Vão entregar a lei para eles, o que Deus queria que eles fizessem, como fazer. Então foram 40 anos eles aprendendo isso para depois entrar.